Fala galera, tudo bem? Estamos de volta aqui para continuar nossa aula de histologia vegetal. Estamos falando então agora de tecidos de condução. Terminamos a aula passada falando do xilema, que transportava seiva bruta, água e sais minerais, no sentido raiz-folha, teoria da tensão, coesão, transpiração, de Dixon. E agora, hoje, começamos com o floema, também chamado de líber, porque apresenta vasos liberianos. Esse floema ele vai transportar a seiva elaborada. Elaborada por quê? Porque ela foi elaborada durante a fotossíntese. E o produto dessa seiva é a glicose, compostos orgânicos. Então não tem erro. Xilema, seiva bruta, água e sais minerais, no sentido raiz-folha. Floema, seiva elaborada, glicose, no sentido folhas raízes. E lembra, elaborada porque ela foi elaborada durante a fotossíntese. Certo? Bom, nós temos aqui células vivas, lembrando que o xilema é um dos tecidos considerados como células mortas. Sempre é bom lembrar, suber, esclerînquima e xilema são os três tecidos formados por células mortas. Então aqui eu tenho células vivas e aqui eu tenho dois tipos de células, a chamada célula companheira e os elementos de tubos crivados, também as placas crivadas. São os tipos de células encontradas no floema. Certo, pessoal? Tranquilo? Nesta imagem a gente pode ver em detalhe aqui, a célula companheira e os elementos de vasos crivados. Tá? Os elementos de tubos crivados. Os elementos de tubos crivados. E aqui o sentido da seiva elaborada passando pelos vasos liberianos. Tranquilo? Bom, aqui nós temos uma imagem que mostra as duas seivas, a seiva bruta subindo no sentido ascendente pelo xilema, vasos lenhosos, e a seiva elaborada descendo no sentido descendente pelo floema, vasos liberianos. Ok? Muito bem. O que mais que temos aqui? Temos aqui a imagem de um inseto chamado de pulgão. Esse inseto chamado de pulgão, ele tem uma capacidade de penetrar o aparelho bucal dele, aqui nos vasos liberianos da planta. E aí o que acontece? Ele vai chupar então o açúcar dessa planta. Esse açúcar vai passar pelo corpo desse inseto e o excesso de açúcar vai ser secretado aqui pelo ânus do pulgão. Certo? O que aconteceu? Aconteceu que as formigas se deram conta deste processo e as formigas começaram a usar os pulgões para se alimentar. O que acontece então? As formigas cultivam pulgões no formigueiro para que elas possam retirar este açúcar do ânus do pulgão quando ele estiver retirando o açúcar da planta. Então aqui nós temos uma relação de esclavagismo. As formigas cultivam pulgões dentro do formigueiro para usar o serviço dele para fazer isso aí depois. Certo? Nessa imagem também temos aqui, pulgão eliminando líquido açucarado pela região anal. Tá ok? Então o que tu tem que saber? Qual é o vaso que o pulgão atinge? Liberiano. Qual é a seiva que ele retira? Elaborada. Qual é o tecido que ele atinge? Floema. Tudo bem? Bom, e aqui nós temos mais uma coisa que tem a ver com o floema, que é o chamado anel de Malpighi.
Vamos para a próxima imagem, que o anel de Malpighi está ampliado. O que é o anel de Malpighi? É um teste que foi feito, onde então se retirou todo o entorno do caule, o xilema ficou intacto e o floema foi retirado. Então o que é o anel de Malpighi? É a retirada da casca, certo? E o que acontece quando se tira então o anel de Malpighi do caule? A planta morre. E por que ela morre? Porque fica comprovado que não consegue descer a seiva elaborada. Então a seiva elaborada que foi produzida nas folhas, ó, ela para aqui. Ela não desce. Ó, ela é interrompida aqui, ela não consegue passar porque foi feita a retirada do anel de Malpighi. Qual é a consequência disso? A morte, porque as raízes não recebendo açúcar, a planta acaba morrendo. Tá ok? Então o que vocês precisam saber do anel de Malpighi? O anel de Malpighi é um processo onde ocorre a retirada de todo o entorno do caule da planta até atingir o floema, mas o xilema fica intacto. Isso é uma prova que, com a retirada do anel, a planta morre porque ela não recebe seiva elaborada trazido pelos vasos liberianos do floema. Tá bom? Tranquilo? Vamos adiante. Bom, aqui é uma maneira que eu encontrei de explicar, então, como é que funciona a descida da seiva elaborada. Então, imagina que aqui de verde são as folhas, de amarelo a raiz, aqui o caule, e aqui subindo a seiva bruta, pelo xilema. Então, o que nós temos aqui? Olha lá, luz, fotossíntese, glicose nas folhas, muita glicose. Quando tem muita glicose, o que acontece? Ela se desloca para o caule, e este meio aqui, ó, cheio de glicose, este meio cheio de glicose é um meio que está cheio de soluto. E esse meio cheio de soluto a gente chama ele de hipertônico. Beleza? Se aqui está hipertônico porque está cheio de soluto, aqui do lado vai estar hipotônico porque tem pouco soluto. Tu aprendeu então no primeiro ano do ensino médio que a osmose é o transporte de água de um meio onde está menos concentrado para um meio onde está mais concentrado. Ó, a água se desloca de um meio menos para um meio mais concentrado de soluto. E o que isso vai gerar? Uma pressão. E essa pressão é a pressão que faz a seiva elaborada descer. Certo? Então é por isso que a seiva elaborada desce. Ó. Gera uma pressão e a seiva elaborada desce. Tranquilo? Vai para onde? Vai para a raiz da planta. A raiz vai utilizar essa glicose no metabolismo da planta, por exemplo, para fazer a respiração celular. E aí, o que ela não utilizar, ela armazena na forma de amido, que é o carboidrato de reserva dos vegetais. Tem nome? Tudo isso aqui? Tem. Isso aqui vai ser a teoria do fluxo sob pressão de um cara chamado Monte. Então nós temos duas teorias para explicar a descida da seiva elaborada e a subida da seiva bruta. A descida da seiva elaborada é explicada pela teoria do fluxo sob pressão de Moore. E a subida da seiva bruta é explicada pela teoria da tensão, coesão e transpiração de Dickson. Certo? Professor, não entendi, minha cabeça dói. Então eu peguei mais uma imagem para tentar explicar isso para vocês. Olha aqui, ó, a seiva bruta subindo pelos vasos lenhosos do xilema. A seiva elaborada descendo pelos vasos liberianos do floema. Professor, ainda não entendi, minha cabeça dói. Então tem uma terceira imagem, caso tu ainda não tenha entendido.
E com essa imagem aqui, tu tem tudo que tu precisa. Olha aqui, ó, folha, fotossíntese, daí vai ali pro caule, tá aqui a água subindo, ela se desloca pro caule, a seiva desce, daí tá escrito aqui, ó, seiva elaborada, ó, a glicose, depois vira amido, que vai ser utilizado na respiração, reserva de amido. Imagem melhor que essa, tu não encontra em lugar nenhum. Certo, meus queridos? Tranquilo? Bueno, e aqui a gente tem, por último, os tecidos de secreção. Os tecidos de secreção são divididos em 3 grupos. Os pelos secretores, que podem ser de vários tipos. Entre eles nós vamos ter os pelos urticantes, como é o caso das urtigas, os pelos que secretam óleos, aromas, etc. Nós vamos ter os nectários, né, que vão produzir o néctar. O que é o néctar? É aquela substância açucarada que atrai insetos, atrai aves e, com isso, também facilita a polinização das plantas. E, por último, os vasos lactíferos, que vão produzir o látex, aquela substância branca que algumas plantas liberam. Por exemplo, a seringueira libera tanto látex que esse látex é utilizado como matéria-prima para a fabricação de borracha. Então o que nós temos aqui? Olha aí, os pelos que eu falei para vocês, ó, do alecrim, dando essência da urtiga, o pelo urticante, né? Também das plantas carnívoras, como a drósera, certo? Aqui o látex das plantas. Eu só não tenho imagem do néctar, que é algo que é meio complicado de conseguir imagem. Tá ok, pessoal? Então, esse é o fim da histologia vegetal. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado da aula de histologia vegetal. Espero que tenham aprendido um pouquinho. Então, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!